Olá, estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia. E hoje a gente vai aprender sobre os pilares da interpretação profética historicista. Pode parecer difícil isso, né? Mas a gente vai esmiuçar tudo isso aqui para você. A Bíblia e a profecia é o tema desta semana. Então não saia daí, Lições da Bíblia está apenas começando. Estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia. Muito obrigado para você que nos acompanha, você que já tem esse horário marcado com a gente aqui para poder estudar, recapitular o nosso tema Lições da Bíblia. Lembrando que nós estamos, durante esse trimestre, o nosso guia de estudo é Como Interpretar as Escrituras. Eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o nosso guia. Você pode adquirir através da Casa Publicadora Brasileira, e aí então você também vai acompanhar com a gente aqui os temas que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar o tema número 11, um tema muito especial, que é o tema A Bíblia e as Profecias. Será que as profecias que estão na Bíblia a gente realmente pode confiar? Qual é o método que a gente utiliza para poder interpretar a Bíblia, né? A gente também pode entender as profecias e acreditar que, de fato, elas realmente vão se cumprir? A gente está preparado para começar o tema de hoje. A gente está recebendo aqui, mais uma vez, os nossos convidados, Pastor Joel Flores e Pastor Frederico Branco. Bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Aí estamos para poder levar para os nossos telespectadores um pouquinho mais desse conhecimento, a respeito, ampliar o conhecimento, porque na verdade a gente já estimula os nossos telespectadores a estudarem durante a semana, e eu explicava que esse tema está dividido por dia, É a oportunidade que a gente tem de estudar a cada dia um texto da Bíblia, estudar um pouquinho mais a respeito desse tema. Nessa semana, a Bíblia e as profecias. Bom, e a gente sempre começa com oração, não é isso? Pastor Joel, você pode fazer a oração pedindo a presença de Deus aqui para a gente poder ser iluminado para poder falar desse tema? Amém. Vamos orar então? Oramos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de encontrar fortaleza, de encontrar conforto, mas também agora para aprender, compreender como a profecia ajuda a acrescentar nossa fé, como através da profecia nós podemos conhecer o futuro, sabendo que Deus tem o controle de tudo, mas também como nossa fé pode ser acrescentada através dela. Que Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para que possamos compreender esse tema e possa colocar em nosso coração esperança e nossa fé cada dia possa ser acrescentada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, Pastor Joel. Você falou na sua oração aí de esperança, Nós estamos precisando disso nesses dias que nós estamos vivendo, Tempos de pandemia, de isolamento. Eu creio que a gente precisa ter essa esperança renovada. A minha pergunta que eu faria, começando por você, Pastor Joel, como é que as profecias podem renovar a nossa esperança, Como é que a gente pode olhar para a Bíblia e aí ver tantas coisas que, assim, às vezes são meio complicadas a gente entender, que precisa de um pouquinho mais de atenção, de tempo, quem sabe até de um instrutor, na verdade. Como é que a gente pode enxergar nas profecias esse elemento de esperança? Na semana passada já estudamos na lição como Deus age na história. E na profecia, na verdade, é interessante ver como a profecia nos faz ver a história, Ou melhor, a história é o cumprimento da profecia. Jesus já falou para nós que coisas iam acontecer antes da sua vinda. Então, isso nos ajuda para que nós possamos não somente conhecer o futuro, sino quando as coisas começam a acontecer, que nosso coração possa se encher de esperança. O que hoje está acontecendo no mundo, aquele cristão que abre a Bíblia, que compreende a profecia, sabe que cada vez estamos mais perto do grande dia, da volta de Jesus. Então, quando nós olhamos como a profecia bíblica se cumpre em nossos dias, primeiro, não ficamos surpresos, mas a esperança enche nosso coração, porque sabemos que o cumprimento da profecia é a razão de nossa fé, que Deus está no controle de tudo e que nós estamos indo para nosso lar, e que a segunda volta de Jesus é nossa maior esperança. Então, quando nós olhamos o cumprimento da profecia, vemos como os cristãos temos uma vantagem sobre as pessoas que não conhecem, porque nós podemos enxergar o futuro, mas esse futuro está cheio de esperança, porque como Deus continua agindo na história. Jesus, no livro de Lucas, quando falou que quando
vocês vejam essas coisas acontecer, erguido essas vossas cabeças, né? Levantado vossas cabeças, porque vossa redenção está muito próxima. Então, hoje vamos ver na lição desta semana como o cumprimento das profecias nos ajuda a acrescentar nossa fé e o coração, como não, sempre está cheio de esperança, saber que Deus está no controle de tudo. Que bom. Pastor Fred, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu da profecia bíblica, portanto, as profecias são essenciais, não é, para a nossa identidade e para a nossa missão. Não é? Como é que a gente pode entender isso e reforçar o papel da profecia, né, dentro do contexto bíblico? A Igreja Adventista é um movimento profético, nasceu de uma compreensão profética. E como disse o pastor Joel, a profecia ela nos transmite esperança. Então, faz parte do nosso DNA como adventistas do sétimo dia, o estudo das profecias, a compreensão das profecias e o preparo. Outra coisa interessante que eu gostaria de destacar, porque a esperança está ligada com a alegria. O oposto de alegria, o antônimo de alegria, muitos pensam que é tristeza. Mas no conceito, vamos assim dizer, filosófico, eu poderia dizer que o oposto de alegria é desesperança. Então, se nós temos esperança, temos perspectiva, e qual é a perspectiva que nós temos? Perspectiva do reino de Deus, né? Perspectiva da eternidade. Então, isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Então, a Igreja Adventista, ela surgiu no contexto do século XIX, de interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse, e o método de interpretação profética adotado pela Igreja Adventista é o método historicista, que era o método mais usado pelos reformadores e também até o século XVIII, XIX. Né? E depois disso, o método historicista começou a cair em desuso. E nós, adventistas do sétimo dia, somos praticamente os únicos, os remanescentes que ainda adotam o método historicista, que é um método de interpretação profética. E nós vamos estudar isso hoje. Vamos tentar entender aqui um pouquinho dessa questão do método historicista, porque existe, e você vai explicar melhor para a gente isso, existe, por exemplo, um método que a gente olha para a Bíblia e diz assim, não, tudo que está aqui já aconteceu no passado, é um método preterista, né? Existe também um método futurista, que diz que tudo que está na Bíblia ainda vai acontecer no futuro, né? Está por acontecer ainda. Pastor Fred, explica para a gente um pouquinho esse método historicista e por que a gente precisa dele para interpretar as profecias. Perfeito. Os próprios autores da Bíblia interpretam profecias usando o método historicista. O método historicista acredita que a profecia ela se cumpre na história. Então, a história e profecia devem ser estudadas juntas. História e profecia, porque nós vamos olhar para a história e ver o cumprimento profético na história. Então, você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2. Ali, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele se assustou muito, e você já sabe qual é essa história, né? Ele sonhou com uma estátua de uma aparência muito estranha, muito assustadora, cuja cabeça era de ouro, o peito era de prata, né? O ventre era de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois uma pedra, uma rocha, uma pedra lançada sem auxílio de mãos aos pés da estátua e destrói aquela estátua. Essa estátua ela representa a história universal, a sucessão dos impérios. E é interessante que quando nós estudamos a história, eu estou com um livro de história aqui, História Universal de H.G. Wells. É um livro secular. E aqui neste livro secular você estuda essa sucessão dos impérios. Então você vê lá o Império Babilônico, depois você vê o Império Medo-Persa, depois você vê o Império Grego e depois você vê o Império Romano. Então, é interessante que Daniel ele aplica o método historicista para identificar estes impérios. A própria Bíblia identifica estes impérios. Então, você vê lá, quem é a cabeça de ouro? Ele diz, é Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor representa o Império Babilônico. E depois, então, viria outro império, Medo-Persa, Império Grego. E aí, em Daniel capítulo 7... você encontra ali a descrição do quarto império como um animal terrível e espantoso e ele não é identificado nominalmente. Mas quando olhamos para a história, nós descobrimos que o império que sucede o império grego, qual que é?
É o Império Romano. Então, o método historicista, você percebe que ele é ininterrupto. A profecia, ela se cumpre na história, diferentemente do método preterista e do método futurista. E nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Pastor Joel, é interessante ver que esses reinos, não é, que estão comprovados na história, como o pastor Fred mencionou, eles estão perfeitamente descritos na Bíblia, não é? Isso reforça a nossa confiança na palavra de Deus. Eu acho que quando uma pessoa diz que a Bíblia foi escrita por homens e é somente a intervenção humana, mas não divina, Daniel capítulo 2 é a maior evidência como no século 6 antes de Cristo, Deus já mostrou para o profeta o que aconteceria mais de 2.500 anos de história. Como eu posso dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus quando eu tenho evidência? Como a sucessão dos reinos no sono que teve ali Nabucodonosor, Deus mostra a história, o que aconteceria. Daniel não sabia quem ia suceder a Babilônia, nem sabia sobre o Império Grego, nem sobre Roma, mas ele já descreveu, incluso, ali vemos com características de cada império. Quando fala, por exemplo, sobre o Império Romano, fala sobre a crueldade, fala sobre a força que teria esse império. Então, é a maior evidência para dizer que a Bíblia é um livro divino, onde Deus usa homens, onde a palavra de Deus, mas Deus usa homens, os profetas, para dizer o que vem no futuro, né? Pastor Sidney, mais à frente a gente vai falar sobre a questão da ponta pequena ou do chifre pequeno, né? Mas é interessante destacar que a interpretação, o método historicista de interpretação profética era o método predominante dos reformadores. E os reformadores como Lutero, Wycliffe e outros, Knox e outros, identificaram a ponta pequena como sendo Roma em suas duas fases, a fase pagã e a fase papal. É claro que através daí do movimento da Contra-Reforma surgiram outros intérpretes, 2 jesuítas, e um desenvolveu o método preterista. O que diz o método preterista? O método preterista diz que todas as profecias de Daniel se cumpriram no passado e que não tem nada para o nosso tempo. Que todas as profecias também do livro do Apocalipse se cumpriram no passado. Então, para eles, por exemplo, a ponta pequena é Antíoco Epifânio, um general, um rei sírio que viveu no 2º século antes de Cristo. Porém, para aqueles que adotam o método historicista, nós vamos enxergar numa sucessão ininterrupta de eventos esses personagens e esses eventos que aconteceram na história. Então, nós que somos historicistas, nós não aceitamos, nós não entendemos que seja Antíoco Epifânio. E nós vamos entender isso mais adiante. Também surgiu um outro método chamado método futurista, desenvolvido por um outro jesuíta. O método futurista, ele já diz assim, não, a profecia ela vai se cumprir lá no fim, né? Quando o anticristo se manifestar. Então, eles também entendem, de alguma forma, que pode ser Antíoco Epifânio, mas que ali apenas é um tipo, um arquétipo de um anticristo que vai se manifestar lá no fim, quando o templo de Jerusalém for reconstruído, quando a nação de Jerusalém, dos judeus, for completamente restaurada e assim por diante. Nós também não aceitamos esta compreensão, porque a gente percebe que não existe nenhuma lacuna no método historicista. Os eventos eles vão acontecendo de forma sucessiva. Então, o 4º reino predito pela estátua, pelo sonho de Nabucodonosor, representado pelo ferro em Daniel 2, é Roma. Tá? E também quando a gente vê o animal terrível e espantoso descrito em Daniel capítulo 7, nós entendemos que é Roma. E o chifre pequeno que surge, ele surge do contexto ali do Império Romano e não do Império Grego. Então você, de repente, interromper os eventos e colocar ali um personagem, você está desrespeitando o método correto de interpretação das Escrituras. Com certeza. Pastor Joel, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta em João capítulo 14, verso 29, que aqui tem um texto que Jesus falou algo que é muito importante para essa questão da compreensão da profecia. Ele disse assim,
disse-vos agora, antes que aconteça, olha que legal, né? Antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Que interessante. A Bíblia, a profecia foi dada, né, muito tempo atrás, para que quando a gente perceber o cumprimento, a gente testemunhar o cumprimento dela, a gente possa, então, acreditar nela, né? Por que Jesus fala sobre isso aqui? Qual é a importância da gente absorver esse contexto aqui, né? Ela foi dada muito antes. Está acontecendo agora. Vocês podem acreditar nela. Isso mesmo. Na verdade, o texto que você leu, né? Antes que aconteça, eu já disse tudo o que vai suceder, vai acontecer. É interessante que Deus jamais deixou a seus filhos na escuridão, né? Ele sempre mostrou a luz, e a luz para nós é a profecia. Uma profecia faz que nós possamos ver o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, vamos continuando com a linha do tema que estamos falando agora da estátua, né? E agora que? O império, a Bíblia fala de 4 grandes impérios, né? Está Babilônia, Medo-Persa, está Grécia, está Roma. E Roma, logo vamos ver que está dividida em 2 fases, né? Imperial e religiosa também. Mas depois disso que? A história já não revela que vai vir um 5º império. Muitas pessoas já tentaram fazer um novo império e todos fracassaram na intenção. Por quê? Porque a profecia tem que se cumprir. Não vai vir agora um novo império, porque o próximo império vai ser eterno. Que coisas vem depois? Depois vem a volta de Jesus, aquela grande pedra que vem para a estátua, quebra a estátua, é a volta de Jesus. Então, nós acreditamos que já estamos aos pés da estátua, né? Na final da história, somente esperando, aguardando que a pedra seja arrancada e acabe com nossa história. Por isso que nossa esperança está no que a ciência diz, o meio de comunicação diz. Como eles acreditam no final do mundo? Vai vir uma pandemia, invasão extraterrestre, vai vir um meteorito. Não. Nós acreditamos que estamos no final da história e que o ponto final vai ser a volta de Jesus. Então, Jesus diz, se vós já viram todas as coisas que a Bíblia fala, já se cumpriu, eu vou dizer algumas outras coisas para que quando vocês vejam, tenham felicidade, tenham esperança. Tudo está cumprindo. Então, tomando a história da Daniel 2, não somente é evidência que Deus conhece o futuro, Ele está no controle, mas também é nossa esperança que aguardamos que o final da história vai colocar Jesus na sua volta. Essa semana nós estamos estudando sobre a importância da profecia, né? A importância da profecia dentro do contexto bíblico, né? Nós vamos para um breve intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre um princípio de interpretação muito importante, que é o princípio dia-ano. E quem sabe você esteja dizendo assim, pastor, eu nunca entendi muito bem isso. Hoje, pela graça de Deus, vamos entender esse método de interpretação, né, que é cada dia na profecia representa um ano. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia, né? A gente está estudando aqui como interpretar as Escrituras, como a gente pode entender, não é, o que está para nós, que foi deixado para nós nas Escrituras. Essa semana estamos estudando o tema número 11, que é justamente a Bíblia e as profecias, não é? Como é que a gente pode entender as profecias de Daniel, de Apocalipse? Será que isso é realmente um mistério? Ou será que isso a gente pode entender claramente de acordo também com a própria Bíblia, não é? Na parte de segunda-feira do nosso guia, eu tenho o guia também aqui no meu equipamento eletrônico, a gente tem a questão do princípio dia-ano. E a gente tem o texto, né, de Números 14, 34, não é, que diz que segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Bom, o contexto aqui é o contexto do povo começando a sua jornada no deserto e para cada dia de peregrinação eles teriam então um ano. E a partir daí, baseado também em Ezequiel 4, 6 e 7, a gente tem o estabelecimento de um princípio, né, que na profecia, cada dia vale um ano. Pastor Joel, como é que a gente pode entender melhor isso daí? Parece, né,
complicado, né? Mas é simples. Cada dia vale um ano. Como é que a gente pode aproveitar o texto bíblico para poder entender e aplicar isso para todas as profecias de Daniel e Apocalipse? Primeiro, quando as pessoas acham que o adventista inventou esse tema dia por ano, não é verdade, porque agora já temos ali a explicação bíblica. O princípio dia por ano é bíblico e foi estabelecido por Deus. Número 2, por que é importante esse tipo de interpretação? Você já percebeu que se a interpretação não é correta, toda a profecia você pode perder. Tudo, absolutamente tudo, em absoluto. Agora, nos textos que nós já limos, vemos como Deus explicou como aconteceria o princípio profético. E a lição da Escola Sabatina já fala para nós, pelo menos ali, 3 elementos que apoiam, né? Por que nós acreditamos que na profecia um dia pode significar um ano. Então, os elementos é o uso de símbolos, períodos de tempo e expressões ali peculiares. Falando assim sobre esse tema de uma maneira assim bem rápida, primeiro a natureza simbólica. Por exemplo, se a profecia apresenta animais que representam reinos, então o tempo também tem que significar um período mais longo. Não tem que ser somente a figura, a imagem simbólica e o tempo literal. Não, os dois têm que ser simbólicos. Assim como é a imagem simbólica, o tempo também é simbólico. É uma questão de coerência, né? É questão de coerência, né? Ao ler especialmente as profecias. Número 2, os acontecimentos, né, descritos ali nas profecias abordam muitos séculos. Por exemplo, o que nós já vimos na estátua, o sono que teve Nabucodonosor. É uma sucessão de reinos, mas tem que ver com tempos longos, proféticos. E, finalmente, as expressões peculiares, que são usadas para designar esses períodos que surgem de uma interpretação simbólica. E ali temos o maior exemplo, as 2.300 tardes e amanhãs, né, onde o santuário seria purificado. Se nós tentamos agora tomar o texto como um tempo literal, isso significaria um período de um ano a pouco. Então, para esse tempo, o santuário terrenal ainda existia. E aqui está falando da purificação do santuário celestial. Então, para chegar para o tempo, ao período profético, temos que tomar o princípio de dia por ano. Por isso a importância da interpretação aqui bíblica. E tem um detalhe também interessante, porque o uso de símbolos foi feito, por exemplo, você pega um animal para representar um reino. O que é maior, um reino ou um animal? O reino é maior. O animal é uma miniatura que serve para representar algo muito maior. Então, é natural que o tempo também tenha sido miniaturizado para representar um período de tempo muito mais longo. Inclusive, dentro do contexto do livro de Daniel, você vê, Daniel, guarda essas palavras, porque elas são para o tempo do fim. Então, nós estamos lidando não com o tempo do fim de uma nação, estamos lidando com o tempo do fim, quando a rocha que representa o reino de Deus, a pedra angular, quando ela esmiuçar a estátua representando a vinda de Cristo, o estabelecimento do reino eterno de Deus. Esse é o fim. Então, as profecias do livro de Daniel, elas têm que ver, especialmente aquela parte que fala dos últimos eventos, últimos acontecimentos, com o tempo do fim. E isso requer o quê? Longos períodos de tempo. Agora, outro detalhe interessante, a aplicação que Deus fez do princípio de ano era porque os espias haviam ido para a terra de Canaã espiar, verificar como eram as condições daquela terra, e eles passaram 40 dias lá. E quando eles voltaram, eles deram um relatório desfavorável, e o povo descreu, o povo foi incrédulo. E por causa dessa incredulidade, Deus disse, olha, tudo bem, para cada dia que vocês permaneceram lá, espiando, verificando como era a terra, por causa da incredulidade, cada dia representará um ano. Então, 40 dias na terra de Canaã, 40 anos agora vocês vão peregrinar no deserto. E esse princípio de ano também é aplicado às profecias apocalípticas. Não é só no livro de Daniel, no livro de Apocalipse também. Em Daniel 7 você tem lá o período, né, dos 1.260 dias. Em Apocalipse você tem 42 meses.
né? Ou também, enfim, Tempo, é o mesmo período, a metade tempo, do tempo, 2 né? tempos e metade de um Que é tempo. a mesma profecia. Que é a mesma profecia. Então, livro de Daniel e livro de Apocalipse devem ser estudados juntos. Pastor, vamos passar aqui um pouquinho para a nossa parte de terça-feira, né? Entendendo aí, identificando, melhor dizendo, o chifre pequeno. Tem muitos amigos que, quem sabe, já estão há algum tempo estudando, né? Ouvindo falar sobre essa questão do chifre pequeno e não conseguem identificar dentro da profecia bíblica o que significa esse chifre pequeno. Nossa missão aqui é de poder levar para você da forma mais simples possível essa verdade que a gente tem na Bíblia de quem é esse chifre pequeno. Então, pastor Fred, existe uma tentativa de identificar esse chifre pequeno com uma pessoa chamada Antíoco Epifânio, não é? Por que o chifre pequeno, e depois, pastor Joel, a gente vai entender o seguinte: quais são as evidências bíblicas de quem verdadeiramente é o chifre pequeno? Então, primeiro vamos fazer o seguinte: quem não é o chifre pequeno, e depois quem é o chifre pequeno, tá bom? Tá bom. Pastor Fred, por que o chifre pequeno, como muitos teólogos dizem, não é Antíoco Epifânio? Então, eu volto a dizer, pastor, que o método historicista era um método prevalecente até o século XVIII, aproximadamente. Depois, com aquela Bíblia de Scofield, aquela Bíblia de referência, e também por meio do desenvolvimento da escola de interpretação profética preterista e futurista, isso influenciou o protestantismo mais recente a adotar esses 2 métodos de interpretação profética. É claro que Roma, na sua fase religiosa, ela queria desviar o foco de si, porque a ponta pequena, o que a ponta pequena faz? A ponta pequena, ela fala contra o Altíssimo, ela fala arrogâncias, e isso o pastor Joel vai falar daqui a pouquinho. Então, eles queriam tirar de cena o papado e tentar colocar essa ponta pequena para um futuro muito distante ou para um passado muito distante. Agora, vejamos bem, de acordo com o método historicista, você percebe a sucessão dos reinos. Primeiro reino, você tem Babilônia. O segundo reino, Medo-Pérsia, são reinos nomeados e identificados pelo próprio profeta. Terceiro reino, você tem o reino da Grécia. E depois você não tem o reino nominalmente. Mas qual é o reino que vem depois da Grécia? Qual é o próximo império? É Roma. Eu estou aqui com o livro História Universal de H.G. Wells e muitos outros livros e literaturas seculares. Você percebe que o quarto reino é o reino de Roma. Entende? Então, seria muito, eu diria, uma falta de respeito até pelo texto bíblico você colocar uma interpretação que não é bíblica. Então, muitos intérpretes, eles colocam, não, este chifre pequeno, ele é um sucessor do reino grego, um sucessor Seleucida, que foi um rei chamado Antíoco Epífanes, que viveu por volta do 2º século antes de Cristo. O que ele fez? Ele profanou o templo. Ele sacrificou ali um porco no templo. Ele perseguiu os judeus naquela época. Mas o tempo não se ajusta. A profecia ela não se ajusta. Por quê? Porque a ponta pequena ela surge dos 10 chifres. Então ela surge depois dos 10 chifres. Se você perceber, Antíoco Epifânio ele foi o 8º rei. Ou seja, ele não foi o último reino. Teve mais de 20 reis. Ele foi o 8º. Perdão, o 8º foi mais ou menos ali no meio. Ele não foi o último. Então a gente percebe que ele não se ajusta adequadamente. O tempo de perseguição, eles dizem, foram 3 anos e meio. A profecia, se eles usam o período das 2.300 tardes e manhãs, e eles usam como 1.150 dias, que dá 3 anos e meio. E aí eles fazem uma acomodação, dizendo, não, ele perseguiu 3 anos. Mas calma aí, não são 3 anos e meio? Nós não acreditamos que sejam 3 anos e meio, acreditamos que são 2.300 anos. Então, o método preterista, ele faz uma série de aplicações incorretas ao texto bíblico. E eles identificam como Antíoco Epífanes como sendo a ponta pequena, e não pode ser. Nós não estamos sozinhos nessa interpretação. Como eu disse, Lutero, Knox, Wycliffe e outros reformadores identificaram a ponta pequena como sendo Roma em sua fase tanto pagã quanto em sua fase religiosa. E eu estou aqui com o livro de Isaac Newton, que foi conhecido como o pai da física moderna, né?
e ele também era cristão, escreveu muito sobre Daniel e Apocalipse, e ele diz assim, olha, alguns acham que esse chifre representa Antíoco Epifanes, mas não com muito acerto. O chifre de uma besta nunca representa uma única pessoa, representa sempre um novo reino, e o reino de Antíoco era velho. Então veja bem, de acordo com a própria simbologia usada em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, você percebe que animais são utilizados para representar reinos e nunca uma única pessoa. O chifre pequeno também foi usado para representar um império e não uma única pessoa. Então nós temos que ser coerentes com a interpretação do texto sagrado. Então já desconstruímos a ideia de que não foi Antíoco Epifânio, então agora vamos ver quem é o chifre pequeno então, né? É importante que você esteja atento, porque às vezes a gente tem até dificuldades de identificar, não é, esse chifre pequeno, porque a gente pensa assim, será que a gente não vai ofender alguém? Será que a gente não vai... Enfim, Pastor Joel, esclareça para nós. Na verdade, explicar ali o chifre pequeno dá para muito, né? Temos que ler ali o texto bíblico, mas eu quero convidar a todos nossos amigos para que possam ler Daniel capítulo 7, capítulo 8 e Apocalipse também capítulo 13, onde fala sobre as características sobre esse poder. Eu vou falar aqui sobre algumas das características e vamos repassar a história e vamos ver como se cumpriu exatamente. Primeira característica, esse chifre pequeno teria que sair do quarto animal. O quarto animal qual é? É Roma. Então, Roma teria duas faces. A face imperial, com os grandes imperadores, e a outra face seria uma face muito diferente. Diz que esse chifre pequeno seria o maior de todos. Por quê? Porque ele cresceu no meio de outros 10 chifres que saíram do quarto animal, que representa Roma. E quais são esses 10 chifres? Nós temos que lembrar na história que no ano 350, Constantino leva para a capital, para Constantinopla, onde ele coloca a nova capital do Império. A partir desse tempo, o Império Romano cada vez ia enfraquecendo. A partir do ano 352, 10 tribos bárbaras se chama também, 10 tribos estrangeiras, começam a invadir o Império Romano. O que acontece? Isso vai minando suas próprias bases, até que chega o ano 476. O que acontece nesse ano? Rômulo Augusto, que é o último imperador romano, perde a batalha. Odoacro é quem conquista. E junto a ele são as 10 tribos estrangeiras que dividem o Império Romano. Só que quando eles dividem o Império Romano, ali aparece a ordem de Justiniano, onde o bispo de Roma, que tinha o poder religioso, é apresentado também como a cabeça, o líder de todas as igrejas. Mas, a partir do ano 533, também surgem ali outras tribos que não estão contentes com essa nomeação. Então, no ano 538, depois de eliminar essas 6 tribos, quem se senta no mesmo trono onde se sentava o imperador? O bispo de Roma, quem agora é o Papa, e logo ali vem um sistema papal. Então, a história fala de maneira exata o que aconteceria, como surgiria esse poder, esse chifre pequeno, e as outras características, quais são? Não somente que sairia do quarto animal, ou a quarto poder, que é Roma, sino também que falaria blasfemas contra Deus, e nós já repassamos também a história, vimos como esse poder, ele dizia que tinha o poder de Deus, assim como diziam os imperadores, eles acreditavam que eram filhos de Deus e eles acreditavam também que deveriam ser adorados. Quando nós lembramos na história do sistema papal, os primeiros papas, eles acreditavam ser Deus. Nós podemos também repassar um pouco a história. Muitos deles diziam que são representantes diretos de Deus e que também merecem adoração. E por que não falar como tiraram o sistema de adoração direto para Deus, colocando outras coisas, colocando outro mediador entre Deus e o homem, blasfêmias em contra de Deus, porque isso na Bíblia é blasfêmia.
Que alguém diga que é Deus é uma blasfêmia. Que alguém tente perdoar os pecados aos homens quando Deus é o único que perdoa os pecados é uma blasfêmia. E outra característica é que esse poder perseguiria os filhos de Deus por um período de tempos, a metade de um tempo. Que se nós trasladamos isso para os meses, seriam 42 meses, e 42 meses, 1.260 anos, 1.260 dias. Pastor Joel, posso fazer uma colaboraçãozinha em cima desse período? Porque nós vimos que os símbolos são utilizados para representar coisas maiores. Então, o período de tempo também é longo, para representar um longo período de tempo. Isso mesmo. E nós vemos que Antíoco Epifanes não se enquadra nesse período longo de perseguição. Isso. Entende? Então, inclusive, eu tenho um livro aqui, eu mencionei algumas vezes, História Universal de H.G. Wells. Olha só o que ele diz aqui na página 230. À medida que as raças bárbaras se estabeleciam e se fixavam e se tornavam cristãs, o Papa começou a pleitear certa espécie de domínio sobre os seus reis. Dentro de alguns séculos, o Papa se havia constituído o sumo sacerdote, o censor, o juiz e o monarca divino da cristandade. Por mais de 1000 anos, dominou a Europa. Agora, o historiador secular, ele não é preciso, mas o historiador bíblico é preciso. 1260 anos. Pastor Joel, eu vou pedir uma coisinha. O assunto ficou bem interessante, né? E você precisa concluir. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e a gente vai então falar dessa questão que é até politicamente incorreta, a gente dizer quem é o chifre pequeno, né? Mas depois do intervalo a gente vai voltar com esse raciocínio. Não saia daí, Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia. A gente estava aqui num papo super animado, né? Falando sobre a questão do chifre pequeno. A gente estava tentando entender aqui, está tentando entender, né, qual é a importância de entender a profecia para entender também essa questão do chifre pequeno, e aí a gente tem as coisas muito claras, né? A gente tem um curso bíblico que a gente tem para você também, que vai ser muito útil para você ampliar todo esse conhecimento, né? É o curso bíblico Descobertas Bíblicas. Você pode entrar no nosso site, né, www.biblia.com.br. O site está aparecendo para você aqui. Você pode entrar ali, baixar o curso bíblico, pode também pedir um curso bíblico, mas esse curso Descobertas Bíblicas está disponível para você. E aí, com a sua Bíblia na sua casa, você vai então estudar e aprender muito a respeito desse tema, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Você deve estar perguntando assim, pastor, quanto é que custa esse curso bíblico de vocês da Novo Tempo? Não custa absolutamente nada, é grátis. Você pode entrar aí, pedir, e a gente vai fazer um breve cadastro seu e enviar pelos correios inteiramente grátis aí na sua casa. Bom, oferecido o curso bíblico então para você, que faz parte do nosso tema, vamos voltar aqui para a gente entender, pastor Joel. Você estava no bloco anterior falando sobre o chifre pequeno, as características dele, e eu entendi que você ia dar aí uma das últimas características para dizer, olha, o chifre pequeno então é tal. E aí eu disse, embora pareça politicamente incorreto, a gente continua então te ouvindo. Mas nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz e o que a história confirma, né? Então, a Bíblia já falou sobre as características desse chifre pequeno. Outra característica que faltou ali falar era sobre a perseguição. Se nós temos que repassar na história que o único poder religioso na história que perseguiu por um período de 1260 anos, registrado na história, é o poder papal. Quando começou o ano 538 e foi até o ano 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier levou preso o Papa Pio VI e acabou todo o seu domínio. Além disso, nós temos que esse poder tentaria mudar os tempos e a lei. E, meu querido amigo, você pode repassar, revisar também. Hoje, vê como esse sistema religioso mudou a lei de Deus. Você começa a comparar a lei de Deus, baseado no livro de Êxodo, capítulo 20, e vai para o catecismo, para ver como foi mudado 2 mandamentos que têm que ver com a adoração, o 2º mandamento e o 4º mandamento que tem que ver com a observância do dia sábado. Então, de acordo às características que Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse capítulo 13 fala sobre esse poder que surgiria do 4º império, que seria Roma, na sua segunda fase, que é Roma religiosa, esse poder é o sistema papal. O chifre pequeno
é o sistema papal, segundo o que diz o livro de Daniel, capítulo 7. Então, não estamos fazendo aqui uma invenção, não estamos atacando a ninguém, estamos simplesmente repassando as características que a Bíblia apresenta e como a história confirma. Através da profecia, pastor Joel, a gente pode entender, né, que tudo isso se confirma, né, que é a questão da perseguição, a mudança dos tempos e da lei, mas tem uma outra coisa também muito importante, que aí a gente já está agora, amigo, no capítulo, ou melhor, na quarta-feira, no tema de quarta-feira, que é justamente a questão do juízo investigativo. Depois de tudo isso, depois dessa perseguição, começaria então um tempo de julgamento, não é? Pastor Fred, Sim. Que tempo de julgamento é esse e como a profecia nos ajuda a entender o momento que nós estamos vivendo agora, né? Que é o que a lição chama de juízo investigativo. Muito bem, pastor. É importante também destacar que após o terremoto de Lisboa, em 1755, o escurecimento do sol e da lua se tornando vermelha como sangue em 1780, e também a queda das estrelas em 1833, as pessoas ficaram assim muito acesas ou foram despertadas para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Alguns estudiosos dizem que o século XIX houve a maior quantidade de publicações de livros sobre o tema de Daniel e Apocalipse. E muitos intérpretes chegaram à conclusão de que o aprisionamento do Papa Pio VI marca o fim desse período de domínio do poder papal. Então, se eles conseguiram identificar o fim de um período profético, então eles conseguem identificar o início. Entende? E a partir desta compreensão, eles entenderam, muitos intérpretes, a gente pensa que foi só o Guilherme Miller, mas não. Tem o historiador Leroy Edwin Frum, ele diz que havia cerca de 84 intérpretes que identificaram o período do fim das 2.300 tardes e manhãs como ocorrendo ali em 1840, 1843 ou 1847, nos 4 continentes. Então, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que o juízo investigativo é chamado também de juízo pré-advento, porque ele acontece antes da volta de Cristo. Então, da mesma maneira como o santuário ele passava por uma purificação anualmente, aquilo representava algo muito maior que iria acontecer no tempo do fim. Então, esse período das 2.300 tardes e manhãs, eles se encerraram em 22 de outubro de 1844. Em Daniel 7, você tem ali a visão, né, que Daniel teve de o ancião de dias, Jesus, né, o Filho do Homem, ele se dirigindo ao ancião de dias, né, o ancião de dias está sentado, os livros são abertos e é uma cena de julgamento, né, para julgar as ações da ponta pequena e também para executar o juízo pré-advento. Existe apenas um juízo, mas esse juízo está dividido em 3 fases. A primeira fase é chamada de juízo pré-advento. Este juízo ele não serve para provar para mim ou para você ou para qualquer pessoa se Deus é justo ou não. Essa primeira fase do juízo tem a ver com os anjos, com seres celestiais. É como se fosse uma garantia de que nada impuro vai entrar no reino de Deus, né? Então, esta primeira fase é a separação do joio e do trigo, vamos assim dizer. É mais ou menos isso, né? Tá certo. Só para situar aqui o nosso telespectador, esse juízo investigativo que nós estamos mencionando aqui, ele está descrito em Daniel capítulo 8, no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a gente junta todos os elementos que a gente está tratando aqui essa semana, né? A questão do princípio dia-ano, a questão da questão do santuário, né? Então a gente chega à conclusão de que esse juízo ele começaria então em 1844, ou seja, no final desse período de 2.300 anos, começaria então esse juízo investigativo. A gente está estudando essa semana a importância da profecia bíblica, né? A importância da gente ter na palavra de Deus a profecia bíblica para a gente crer e entender os momentos que nós estamos vivendo. Agora, pastor Fred, vamos passar por um aspecto aqui, pastor, que é o se último. Me permitir, claro. Eu acho que é muito importante.
o começo desse período, a contagem dos 2.300 dias. Como foi identificado o final do período dos 1.260 anos como sendo 1798, os intérpretes conseguiram também identificar o início das profecias. Inclusive, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela se iniciou em 457 a.C. Então, se você aplicar o princípio dia-ano, né, começando do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, né? Então, você aplica o princípio de ano, 2.300 anos, a esse período de 457, você vai chegar em 1844. Muitos intérpretes dizem, não, isso é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Não é. Eu estou com um livro aqui, livro que utilizamos no seminário, é um livro-texto. E o autor Gleason Archer Jr., ele também identifica a data de 457 como a data correta para o terceiro decreto de Artaxerxes, que deu autonomia de Estado para Israel reconstruir a sua cidade e o templo. Começando em 457, 2.300 anos, chegamos a 1844, que é então o início do juízo investigativo, né, que é o tema que nós estamos tratando aqui, falando da importância da profecia. Agora, pastor Joel, na parte de quinta-feira, a gente tem aí mais 3 minutinhos, fala da tipologia como profecia. É, né? Interessante que a gente tem uma coisa chamada tipo e o antítipo, né? O que é isso? Pode ser muito complicado para compreender às vezes, né? Incluso até para pronunciar, para mim é muito complicado. Tipologia é a didática de Deus para mostrar ao homem o que vai acontecer no futuro. É dizer, é uma sombra que hoje você pode perceber uma realidade futura. A primeira tipologia nós encontramos lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva se afastaram de Deus, se rebelaram contra Deus, e ali aparece a morte do primeiro cordeiro, né? Para cobrir, porque eles estavam nus. Deus cobriu com a pele deles, mas ali começa a primeira tipologia. Por quê? Porque esse cordeiro que foi morto representava quem? Representava Jesus. No Antigo Testamento vamos ver 7 festas que celebrava o povo de Israel. Todas elas também tipológicas. É verdade que comemoravam muitas coisas nacionais, mas eram tipológicas, porque ao final representavam o que ia vir para o futuro. E a maior tipologia que encontramos ali no Antigo Testamento é o sistema dos sacrifícios, a morte dos cordeiros, dos sacrifícios dos animais, que representava a primeira vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz. Tanto é que João identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então, Amigos, muitas tipologias foram pregadas na cruz, né? Acabaram, tiveram um fim, mas tem também outras que ainda estão no processo. muito bem, nosso tempo está acabando, infelizmente. Essa semana foi muito proveitosa a gente estudar esse tema, porque a gente vê que ao a gente estudar a Bíblia, né, a gente confirma então o valor das profecias, né? Então a gente viu essa semana a questão do historicismo, a questão do princípio dia-ano, a questão aí do tipo e do antítipo, né? A questão do julgamento que está acontecendo agora e que de fato está predito na Bíblia. Pastor Fred, o que você diria para os nossos telespectadores aí com base, depois de tudo isso que a gente estudou, podemos acreditar de fato na Bíblia? Com certeza. Olha, se existia um dia que era um acerto de contas em Israel, no cerimonial do santuário, e aquilo era um tipo, isso aponta para a realidade de um juízo muito maior que está acontecendo agora. Então, da mesma maneira como uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para efetuar a expiação do santuário, de uma forma tipológica, isso apontava para a realidade do sumo sacerdote Jesus Cristo no santuário celestial, executando uma obra de purificação, de intercessão, para que o seu povo esteja pronto, preparado para se encontrar com o seu Senhor. Amém. Então, é um momento de preparação. Pastor Joel, suas considerações finais, depois a gente falar aí da beleza das profecias. Se você quer conhecer o futuro, não vai para a astrologia, vai para a profecia. Amém. Então, quando você vai para a profecia, vai compreender que o futuro é glorioso se você se entrega a Jesus. Que a profecia possa desvendar seus olhos, possa enxergar o futuro e cheie seu coração de esperança. Porque a profecia é a luz
de Deus para todos aqueles que confiam nele. Acreditem em Deus, acreditem nas profecias. Pastor, posso terminar o programa mencionando a sua frase aqui? Se você quer conhecer o futuro, não vá para a astrologia, vá para as profecias. Não é? Eu creio que essa semana nós tivemos momentos muito agradáveis aqui no programa Lições da Bíblia, né, falando sobre a questão das profecias. E eu creio que a grande lição que fica para nós é: podemos estudar com confiança, porque esse livro, embora seja um livro milenar, é um livro que continua nos oferecendo segurança para a gente poder avançar e para a gente poder, de fato, se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estudar com a gente. A gente fica muito feliz tendo você junto com a gente, viu? Deus abençoe muito você e a sua vida. A gente se vê no próximo programa Lições da Bíblia. Até lá e que Deus abençoe você.